Ô, Giselda, antes de nós começarmos o nosso programa aqui, queria conversar com você algo pitoresco que tem acontecido nos últimos dias. Uma Sim. notícia que saiu em vários jornais, vários portais, sobre o Gustavo Lima, um cantor sertanejo, de sucesso na atualidade, e saiu essa informação de que ele se coloca à disposição para ser presidente do Brasil em 2026. O ponto que eu quero trazer aqui não é o assunto político em si, e nem se ele deve, merece ou não merece, a questão não é essa. Mas essa notícia saiu, eu vou compartilhar a tela aqui, saiu no site Metrópolis. Gustavo Lima promete bolsa cachaça caso seja eleito presidente. Olha a foto dele aqui. Tem também na CNN, Andressa Suíta mostra reação ao saber que Gustavo Lima quer ser presidente. Olha aí, ele e a primeira-dama, Andressa Suíta. Então, se ele ganhar para presidente, né? Se ele entrar na disputa em 2026, ele pensa em se candidatar. Falou numa entrevista para o site Metrópolis, saiu em vários jornais essa notícia. E eu também gostaria de mostrar aqui para você e para toda a audiência que nós fizemos uma live. Por que eu estou entrando nesse assunto? Nós fizemos uma live com o Rafael. Vou mostrar para vocês aqui, essa live aqui, ó. Ele esteve no sol e dançou com lagartos no mundo dos Dráculos. Essa live, gente, pode conferir aqui comigo ou no mouse. Ela foi transmitida em 12 de março de 2021. 12 de março de 2021. Já tem um tempo, não é, Giselda? Bastante. É. O que acontece? O Rafael, ele falou que os seres, os Dracos, revelaram para ele o quê? Que Gustavo Lima seria o presidente do Brasil. Na época, o pessoal achou engraçado, na época da live, achou assim um papo meio fora da caixa, mas o fato é que essa notícia saiu em todos os principais jornais e talvez pode ser que seja uma coisa que aconteça mesmo. Eu não duvido de mais nada depois disso, porque é minimamente intrigante, você não acha? Com certeza. Bem intrigante, porque isso não é coincidência, né? Não é. E aí, eu gostaria também de fazer o seguinte. Vamos ver se eu deixei separado aqui, vamos ver se eu encontro. Está aqui. Eu vou soltar, Giselda, um trecho da live que nós fizemos com o Rafael, onde ele fala sobre o Gustavo Lima, inclusive ser um Draco. Isso mesmo que você está ouvindo. E vou fazer mais. Gente, já deixa o like aí, o joinha, o gostei, para catapultar o nosso programa, para nós alcançarmos mais pessoas. Compartilhe o link, convide a galera, a família, a turma, todo mundo. Eu vou deixar no comentário fixado o link dessa live que nós fizemos em 2021, em março de 2021. Vou deixar também na descrição para facilitar que você encontre, você que quiser acompanhar a live na íntegra, para pegar o contexto de como que ele chegou a derramar no tapete que o Gustavo Lima seria o presidente do Brasil. Vamos ouvir, então, um trecho dessa entrevista com vocês e já nós voltamos. Vamos, rapidinho, deve ser uns 3 minutos no máximo. E foi me concedido nessa ida minha lá no Sol, né? Depois que eu fiquei sabendo que era o Sol, não sabia até então, aonde eu tinha ido, e me disseram que eu podia falar sobre um draconiano, preste atenção, que vocês que estão ouvindo aí, não sei quantas pessoas estão aí ao vivo, tem um draconiano no Brasil chamado Gustavo Lima, vocês acho que conhecem ele, né? Gustavo Lima. A ele foi entregue uma autoridade, que ele não sabe ainda, mas vai saber agora há pouco tempo. Ele tem que saber disso. Ele vai ser o presidente do Brasil. Não vai ser presidente, mas não vai ser presidencialismo, tá? Tem que deixar claro isso, que vai ser reino. É reino. Eram 7 reinos, agora vai ser 8 reinos, de 70 nações. Na verdade, vamos deixar mais claro, 72 nações, mas isso já um pouco mais para frente. 70 nações com
8 reinos. O oitavo reino é o do Brasil, que foi escolhido para ser o coração do mundo. Tá? Por quê? Porque deixaram todas as entidades do coração do diabo, do coração de Leviatã, é nesse nome que eu venho, tá? Eu vim para honrar esse nome, era ele que estava lá em cima do Monte Sinai, ao qual estava escondido entre nuvens e fumaça e fogo, né? E só um draconiano poderia subir lá, que era Moisés. Então ele foi lá e conversou diretamente com ele nesse paraíso, porque não é qualquer um que vive lá, tanto que os demais não quiseram subir, porque sabiam que seriam consumidos, né? Eles receberam esse direito através de Moisés e a gente está trazendo isso aqui. Ele foi dado ao Gustavo Lima o direito de ser o governante. É assustador, se eu falar isso aqui, vai ser meio... O governante eterno do Brasil. Ninguém vai tomar mais o poder dele, se ele quiser. Isso só depende dele. Porque deixaram pegar toda e qualquer entidade, poder que ele precisar para ele fazer o que ele precisa, chegar lá e ser quem ele deveria ser para o Brasil. Vai ser um rei tanto, vocês podem ter certeza. Ele já é embaixador, não é à toa. Já reconheceram ele do outro lado como embaixador. Então, foi concedido a ele essa autoridade, tá? E ele pode ter todo o conhecimento que ele precisar para chegar lá. Ele é um draconiano e tem esse direito, tá? Então, essa era uma das coisas que me deixaram falar o nome dele, mas eu vi outros lá, tinham muitos outros de outros lugares do mundo que estavam lá e que deveriam ser reunidos para voltar para casa, porque cada um vai voltar à sua casa. Eu não sei se vocês estão vendo, mas alguns monolitos estão saindo, né? Por aí eles não sabem o que querem dizer e tal, mas aquele monolito é só um marco de terra de quem seria aquelas terras, né? Aquelas terras pertenceriam a essa entidade aqui. Eram 7 reinos que agora viram o 8º, o Brasil, né? O Brasil ficou com o coração do mundo, com o Gustavo na liderança. Esse foi o estabelecido, tá? Então, gente, vejam que ele foi bem específico, Giselda. Ele falou que não só seria presidente, mas seria num esquema de reino eternamente. O Brasil seria eternamente do Gustavo Lima, o embaixador. Olha que coisa. Se ele dissesse isso para as pessoas, sem essa notícia ter aparecido, ia soar como alguma maluquice, mas tem alguma coisa a ver, tem algum mistério nesse negócio, porque foi falado em 2021, dia 21 de março de 2021, essa é a data, 3 graus Porque isso não é coincidência, né? Não é. O que você acha? E o que eu acho disso, como eu já falei, isso não é uma coincidência, né? E tudo é possível, né? Ele ter falado isso e dentro da minha experiência, né? Porque existem várias linhagens de dracos, né? Assim, tem draco de todo tipo. Eu tenho várias experiências com esses seres e eles não são brincadeira, não. Quando eles falam alguma coisa, se realmente, né? Porque ele falar isso, você vê que agora, em 2025, a coisa está chegando. O cara acabou de se lançar, né? De se colocar dessa forma. E como o planeta é dividido em feudos, né, em reinos, isso é real, isso é a mais pura realidade. E o Brasil, pelo que eu entendi, ele colocou que o Brasil seria o coração do mundo, mas é porque é o coração do dragão, né? Dos dracos. E
Vamos ver, né? Vamos ver, vamos aguardar, e daqui um ano a gente vê, né, o que vai acontecer daqui um tempo nas eleições, e aí a gente vai ter que retornar com essa conversa, porque, puxa vida, viu? Agora, o Brasil se tornar reinado. Pra você ter uma noção, em 2007, quando eu comecei a passar fome aqui em Goiânia, teve 2 caras que foi, assim, impressionantes como eles me ajudaram, sabe? Que é o Alessandro, que tem um pit dog, então ele me dava um sanduíche à noite, e o Júnior do Júnior Restaurante, que me dava o almoço. Então, você foi lá esses tempos, né? Postou ali. Tudo. Então eu fiquei mais ou menos quase um ano desse jeito. Eu não voltei para a roça porque eles não deixaram. Mas eram amigos, faziam na amizade mesmo. Eram amigos. Então, assim, eles viam também ali o meu sofrimento, a minha luta para fazer o negócio acontecer. Igual eu te falei, não sucesso, cara. Eu queria cantar em barzinho, ser realizado. Tanto que o meu sonho era ter uma Palio Candy. Sério? É mesmo? Sério. O meu maior sonho. Tinha propaganda na TV, né? Porque ela era um pouquinho mais espichada, sabe? E cabia bateria? Cabia o som, cabia o violão ali, entendeu? Uhum. Sonhava com a água, uma casa, uma meia água ali, nada demais. E eles não deixaram eu voltar para a roça, mais uma vez. E eu ficava muito na casa dos outros. Um pegava, me levava para cantar no churrasco, cantava no aniversário, mas dinheiro, que é bom, nada. Era só comida, sabe? E teve um tempo que em Goiânia que aí realmente o bicho pegou. E eu conheci um amigo aqui, que inclusive morei na casa dele um tempo, que foi o Adolfo, aqui em Abadia de Goiás. Filme, de verdade, cara, eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei pra ninguém. Foi assim, eu acho que uma particularidade assim minha tão grande, que eu nunca... O Brasil não sabe disso. Quando eu fui passei esse tempo lá na casa do Adolfo, ele era espírita. E então toda semana ele recebia lá o pessoal, né? Toda terça-feira fazia aquela fila de gente lá na porta da casa dele. Eu era amigo do filho dele, que passei lá um tempo, e eu ficava lá no fundo, lá no quartinho lá no fundo, lá tinha uma piscina assim, a casa lá na frente. E eu católico, né? Sempre fui católico, acredito em Deus. Acho que Deus, a religião acaba confundindo as pessoas, sabe? Acaba colocando um contra os outros. Eu acho que Deus é um só, sabe? Deus é um só, Deus é gigantesco. Pra você ter uma noção, eu vejo missa, acompanho as missas de madrugada. Todo dia eu acordo, eu rezo meu Pai Nosso, a minha Ave Maria. Adoro as pregações dos evangélicos, dos pastores evangélicos, que eu acho que é uma explicação mais clara. E, de verdade, respeito toda a religião. E ele era espírita, e a esposa dele, a Selma, sempre falava comigo. Falou, Gustavo, por que você não faz uma experiência? Ele recebia entidade lá, tal, conversava, trazia conforto para os que ficaram. E eu com muito medo, né? 15 anos de idade. E, Pionte, até que um dia eu resolvi acompanhar. E entrei na fila. Falei, nada me assusta. Eu quero saber realmente o que Deus tem para mim. E impressionante. Isso foi em 2007. Entrei, sentei. Ele conversou comigo, então. Ele virou para mim e falou assim, ele sabia tudo da minha vida. E olha que ele não sabia de verdade, não sabia nem por onde eu tinha saído. Tinha aqui um mês que eu estava lá, né, morando lá, fazia um showzinho aqui, voltava para lá, tal. E começou a falar da minha vida. E aquilo começou a me tocar muito. E ele falou assim, eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você. E me falou assim, dentro de 8 luas, o sucesso vai chegar para você. E foi impressionante.
eu não sei como é essa contagem de lua, eu não sei se é 8 vezes ela nasce, né? Mas foi ali num curto espaço de tempo, a minha vida mudou tão rápido, cara. De verdade, mudou assim, tão rápido. E 2007, eu era muito sonhador, eu era muito trabalhador, sabe? Então, a minha primeira, foi a minha primeira e a única experiência com o espiritismo, mas é impressionante como depois disso eu passei a respeitar muito mais, porque realmente me deixou alegre, ali me deu um pouco mais de esperança, sabe? E, de verdade, não passou, 6 meses, as coisas começaram a acontecer para mim. Eu fui aqui numa prova de laço, e um evento que tinha aqui em Goiânia, saímos da prova de laço às 14 horas, fomos para um bar aqui, e nesse bar eu não quis entrar, porque era um bar de gente chique, e eu muito mal vestido, muito pobre. Eu fiquei dentro do carro lá desse amigo nosso lá, e tinha um violão, assim, atrás no banco. E eu peguei esse violão, um bloquinho de nota que estava assim no chiqueirinho, assim, ó, e fiz a revelação em 2 minutos. Né? Aí fui lá no estúdio de um amigo nosso aqui, o Bigaí, coloquei voz e violão. Já conhecia o Bigaí nessa época? Já conhecia ele. Por causa de igreja ou não? Por causa da igreja. Porque eu também, ele é evangélico, né? E o estúdio dele era bem bem no fundo de uma igreja aqui em Campinas. Campinas, que é um bairro, né? Aqui em Goiânia. Eu sou de Campinas, São Paulo, mas existe um Campinas aqui. Isso aí. Aí eu conheci o Bigaí aí e fiquei lá no Adolfo como uns 3 meses. E depois voltei para morar aqui em Goiânia. Fiquei a morar aqui e fui nessa prova de laço. Aí o meu irmão veio, o Luciano, estava em Patos, veio para cá ficar comigo. E a gente na dificuldade, cara, na dificuldade. E a quebradeira, Pionde. Sabe que você não tem dinheiro para... Cara, morava eu e o Luciano numa kitnet de 15 metros quadrados. Quantas vezes, cara, eu descia ali naquela escada ali e chorava, cara, com vontade de voltar, sabe? Porque é muita humilhação você não ter o que comer, sabe? Você não ter dinheiro para comer. E meu irmão não deixava, não, cara. Se tiver que voltar pra roça, eu vou voltar. Você tem que ficar. E comecei a andar aqui, fui nessa prova de laço, fui nesse bar, peguei o violão, fiz a música, fui lá no Bigaí, coloquei a voz lá, voz e violão. E voltei pra casa. E lá em casa eu tinha um rádio de pilha, que a energia estava cortada. Tinha um radinho de pilha. Passou umas 2 semanas, eu tô lá, compondo os negócios, o rádio ligado. Toca a revelação na voz do João Neto Frederico. Ah, você não sabia? Eu não sabia. Puta. Eu não sabia. Às vezes você quase teve um troço. Eu falei, mas puta que o pariu, mas essa música é minha. Ou não é? Será que eu tô ficando doido, gente? Peguei o telefone e liguei pro Bigaí. Falei, Bigaí, deixa eu fazer uma pergunta aqui, cara. Você mostrou essa música pra alguém? O Gustavo, o João Neto Frederico veio aqui, tava fazendo umas audições e ouviu a música e gostou demais. Gravou, falou que depois resolvia com você. Falei, mas rapaz... E falou que, inclusive, depois queria escutar mais músicas minhas. Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Você gostou ou não? Porque você queria gravar... Eu gostei, cara. Gostou? Eu gostei. Pra mim foi assim... O João Neto Frederico já era um grande sucesso, né, no Brasil. Então, pra mim, ele foi como um reconhecimento, sabe? Como um reconhecimento do que eu tava fazendo, tava sendo legal.